Sou o presbítero Roberto Chagas e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. Nos programas anteriores, nós temos falado sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Temos lido esse livro desde o primeiro capítulo e hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 25. Algumas pessoas têm me perguntado por que eu leio tanto os capítulos e só depois eu explico. Primeiro, que é necessário que você possa compreender que tudo o que nós falamos aqui são estudos da Bíblia. Nós não estamos nos baseando somente em leituras e livros de outros autores. Falamos sobre Bíblia. Por isso, nós falamos em estudo bíblico. Não que eu não tire também alguns estudos de outros autores, contanto que eles estejam baseados na teologia bíblica, eu utilizo também outros conhecimentos. Mas o que eu mais entro aqui em conversa com vocês, nas explicações, é o estudo da Bíblia. E a Bíblia que eu estou estudando, que eu estou passando para vocês, é uma Bíblia de estudo pentecostal, que ela é traduzida pelo João Ferreira de Almeida, com referências de algumas variantes. Uma Bíblia do ano de 1995. Isto daqui não quer dizer muita coisa diferente da sua Bíblia. Algumas passagens têm só uma tradução diferente, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Temos os apócrifos, que muitas vezes são comentados, mas eu me baseio unicamente no estudo da Bíblia dentro da revelação que aqui se encontra. Por isso eu lhe peço, você tem toda a liberdade de fazer o comentário que você quiser, pois nós deixamos aí as nossas inscrições nas redes sociais. Pode fazer o comentário que você desejar, sua crítica ou a sua autocrítica. Fique tranquilo. Nós não estamos aqui para entrar em discussão, somente para explicar o que há na nossa Bíblia. A veracidade está aqui, sem ficar inventando historinhas. Por esse motivo, eu leio muito. Por isso eu lhe peço, antes, porém, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Vamos então, você que pode abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, abra ela no capítulo de número 25. Vamos ver se dentro desse estudo nós conseguimos terminar também o capítulo de número 26, restando somente o capítulo de número 27. Vamos dar aqui a continuidade do nosso estudo bíblico do livro dos Apóstolos, hoje começando pelo número 25, onde Paulo comparece perante Festo e apela para César. Então eu vou dar uma lida aqui, é uma lida um pouco mais extensa, e nós vamos comentando o que está ocorrendo aqui. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesárea a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria de lá. Então nós já vemos aqui, do capítulo 1 até o 4, que aqueles que haviam prendido Paulo estavam já entrando ali numa artimanha para tirar a vida de Paulo de alguma forma. Mas eles não podiam fazer isso enquanto Paulo estivesse detido, estivesse preso dentro de uma cela, de uma prisão. Por isso, eles entram em contato com Festo, que está ali próximo de Jerusalém, para que ele pudesse fazer a transferência do preso. Com essa transferência, eles iriam armar uma cilada e matar Paulo no caminho.
essa era a intenção deles. Mas nós vamos ver logo a seguir que Festo, percebendo o tipo de artimanha, de cilada que eles queriam fazer, ele toma uma outra decisão. Vamos ler aqui para que você possa compreender. Mas Festo, a partir do número 4. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse dentre vós, tem poder, desçam comigo. E se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles, mais de 10 dias, desceu a Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus, que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Até o capítulo 7, nós vemos que tudo o que estava acontecendo ali com Paulo eram as mesmas coisas que já haviam acontecido anteriormente, não somente com Paulo, mas com outros discípulos, outros cooperadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que havia uma acusação contra um deles, sempre que um deles era detido ou preso, eles procuravam de todas as formas, assim como foi com Jesus, quando ele foi detido, onde levantaram testemunhas e pagaram para que essas testemunhas falassem contra ele, mas não tinham provas. E com Paulo estava ocorrendo mais uma vez a mesma coisa, a mesma situação. Pessoas estavam ali acusando de algo que ele não havia feito. E falar só não tem fundamento, pois é necessário, pelas leis romanas, as leis gregas, que haja um fato concreto. Tem que ter ali algo que realmente diz que aquela pessoa cometeu um erro e ela tenha que ser detida e apedrejada ou morta, enforcada de alguma forma. E eles não tinham provas contra Paulo para que isso pudesse ocorrer. Vamos continuar a partir do versículo 8. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que esses me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Nós vemos aqui nessa passagem o conhecimento de Paulo, devido a ele ter estudado durante muitos anos em boas escolas, entre aspas, né? Pois Paulo vinha de uma família que tinha condições e ali, dentro de todos os estudos que ele tinha de conhecedor da lei, ele sabia que não poderia ser julgado de uma determinada forma ou em determinado tempo, a não ser que fosse por um agravo maior, principalmente pela lei de César. E é isso que ele se refere aqui. E se é para ser julgado, que se julgue corretamente. Mas ele não tinha nada ali que pudesse falar ou dizer que ele tinha feito algo errado. Vamos continuar aqui. A partir do número 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César? Para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciões dos judeus, estando em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. A ele
respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores, e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Então nós vemos aqui a sabedoria de Festo. Ele sabia que o que Paulo havia requerido era ser julgado pelas leis romanas, a lei de César. Então, o que ele faz? Como ele não tinha essa autoridade ali naquele momento para fazer aquele julgamento, tinha que transferir Paulo de um determinado lugar para outro para julgar ali pela lei. Ele se aproveita que Agripa e Berenice estão ali na cidade, chegaram sem comunicação, não avisaram para ninguém, e diz para eles: olha, tem uma certa pessoa aqui que foi preso por Félix. Mas essa pessoa, ela só quer ser julgada de acordo com as leis romanas, de acordo com a lei de César. E aqui nós não temos poderio para isso. Então ele já procura se defender de alguma forma, assim como fez Herodes. Assim como fez Herodes quando lavou suas mãos devido ao sonho que sua mulher teve, de que Jesus não de forma alguma poderia ser morto, crucificado. Então, para que ele não ficasse ali com um problema com a sociedade, com os judeus, nem com os próprios romanos, ele lava suas mãos. E aqui Festo estava fazendo a mesma coisa. Ele não queria ficar mal com os súditos, não queria ficar mal com os sacerdotes, mas também não queria ficar mal com os judeus. Então ele vai transferir este problema para outra pessoa. Vamos dar continuidade. A partir do 18 ele diz assim. O título aqui fala: Paulo perante o rei Agripa. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Nós vemos aqui já no início que eles mal conheciam a história de Jesus. Então nós vemos aqui que nem Festo e nem as outras pessoas que ali estavam tinham conhecimento profundo do que Paulo estava falando, pois como eles não estiveram presentes na crucificação e ressurreição de Cristo, talvez ainda eles não tinham um conhecimento profundo do que Paulo estava falando. Então ele cita ali como se fosse uma superstição de um tal de Jesus defunto que havia sobrevivido. Ou seja, eles não sabiam ainda a certeza da crucificação de Cristo e de sua ressurreição. Ele falava assim por cima, fazia um comentário por cima. Vamos dar continuidade. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Olha aqui como nós vemos que Festo estava já arquitetando de alguma forma tirar esse problema das mãos dele e levar para outro. A partir do momento que Agripa e Berenice se apresentam para ele estando na cidade, ele começa a contar a história de Paulo para eles, sabendo que eles vão ficar interessados neste processo, sabendo que eles vão se interessar em tudo que está acontecendo. E isso faz com que tanto Agripa como Berenice começam a ter a participação nessa história. E Festo ele vai começar a fazer com que esse tipo de situação seja favorável para ele, para que ele possa transferir antecipadamente Paulo de Cesareia para Jerusalém.
Vamos dar continuidade. No dia seguinte, a partir do 23. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões, que estáis presentes conosco aqui, vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante a ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então, como eu estava dizendo, Festo ele procura, de alguma forma, ter um motivo para transferir Paulo da onde ele se encontra com segurança. E ele aproveita que o rei Agripa está ali com sua esposa, trazendo eles, vendo que eles se interessaram pela história de Paulo, trazendo eles ali perante o Sinédrio, na hora de fazer ali o julgamento, mesmo que não tivesse nada contra Paulo, nada concreto, para que esta carta que fosse enviada depois, ela pudesse ter também o aval do rei Agripa. Então seria uma carta que seria enviada para Augusto, que estava em Jerusalém. Então nós vemos aqui que Festo ele estava tomando o máximo de cuidado possível, para que ele não ficasse manchado. Não somente o governo dele ali, dentro da cidade, mas também a situação que ele estava tomando. Pois Paulo, como nós já vimos anteriormente, ele diz que é romano, que ele tem que ser julgado pelas leis romanas, ele cita as leis de César. Então tudo isso faz com que as pessoas que estão acusando Paulo, que não têm o conhecimento da lei, mas Paulo sabe, e aqueles que têm o conhecimento, tomem o máximo de cuidado para acusar Paulo. Porque uma acusação séria, da forma que eles estavam querendo, ser colocada de qualquer forma, sem o devido testemunho, um testemunho que realmente seja concreto, que realmente tenha, dentro ali das acusações, algo concreto para acusá-lo, para que ele possa ser julgado e condenado. E essa pessoa que participasse disso e auxiliasse com o juiz na condenação, ela seria marcada. E se ela julga Paulo sem ter os concretos, aliás, concretas acusações, ficaria uma situação muito difícil para quem está julgando. E era isso que estava sendo visto ali por Festo. Por esse motivo, ele se aproveita de toda a situação, aproveita que Agripa, o rei Agripa está ali, ele cria uma situação para que ele possa levar vantagem e não tomar a decisão sozinho. Ele vai enviar uma carta para o rei Augusto, para que Augusto possa ele mesmo tomar essa decisão em Jerusalém e julgá-lo pelas leis romanas e a lei de César. Tudo isso, Festo está tomando os cuidados. Acabando aqui nosso primeiro bloco, você fica aí com os nossos cooperadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor.
Vamos continuar aqui. A partir agora do capítulo 26, nós vamos fazer os comentários sobre tudo o que aconteceu ali quando Paulo está perante o rei Agripa e eles estão ali planejando fazer uma mudança com segurança para que os judeus ou outros malfeitores pudessem tirar a vida de Paulo nesse caminho, nesse interim. Vamos, a partir do capítulo 26, ler e fazer o comentário. Depois Agripa disse a Paulo: permita-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Fortemente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual havia sido desde os princípios em Jerusalém, entre as minhas nação e todos os judeus a sabem, sabendo que de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por quê? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, os que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, e excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos dar uma parada aqui no 15 do capítulo 26. Então nós vemos aqui que o rei Agripa, ao interrogar no início Paulo, ele já estende, né, uma pergunta a Paulo dizendo: quem irá te defender? Né? Quer que eu mesmo te defenda, apesar de não te conhecer? E Paulo diz: eu farei a minha defesa. E Paulo começa a falar primeiramente sobre todas as suas passagens, né? Antes, quando ele era Saulo, como ele perseguia os cristãos, as autoridades que foi colocada em sua mão por vários governadores, vários reis, sobre a lei de César, para que ele pudesse perseguir aqueles que falavam de Jesus, onde ele mesmo havia tirado a vida de muitos deles, até mesmo causando algumas situações de blasfêmia, onde alguns deles é evidente que não haviam blasfemado de forma alguma, pois Jesus foi acusado de blasfêmia e todos os discípulos também foram. Então Paulo diz sobre essa questão, que com a autoridade que ele tinha nas mãos, ele forçava para que todos ali acreditassem que aqueles que eles estavam perseguindo
estavam cometendo blasfêmias. E a blasfêmia era algo que poderia ser usado e utilizado naquela época facilmente para crucificar, apedrejar e matar uma pessoa à espada ou cortando a sua cabeça. E esse era o motivo maior. A blasfêmia era o motivo maior para se cometer ali esse tipo de condenação. E Paulo vai falando sobre isso. E até mesmo ele cita as 12 tribos e cita também o que aconteceu com ele na sua conversão, que é o maior testemunho de todos. Então ele começa ali a falar que o seu último ato como perseguidor, ele estava indo em direção à cidade de Damasco. Ele estava com uma tropa, com um ajuntamento, seguindo até a cidade de Damasco, quando neste interim, neste caminho, ele vê uma grande luz. E essa luz faz com que não somente ele, mas todo o seu comando, a sua tropa, se jogassem de joelhos, ficassem atemorizados. Mas somente ele ouve uma determinada voz. Somente ele consegue ouvir a voz de Jesus. Os outros que estão com ele só conseguem ver a luz. E amedrontados, eles ficam de joelho. E Paulo começa a dar o seu testemunho, falando do que foi que houve, o que foi que aconteceu com ele, onde houve essa mudança de quando ele era Saulo e perseguia todos aqueles que eram discípulos e falavam de Jesus, para depois se tornar Paulo e ser ele mesmo agora perseguido. Então ele começa a contar esse testemunho de como foi o seu encontro com Jesus. Vamos dar continuidade neste momento, apesar que muitos de vocês já conhecem, e nós já temos falado aqui em outras passagens. Mas vamos continuar com o testemunho de Paulo aqui para o rei Agripa. E quando ele diz, né? Quem és o Senhor? A partir do capítulo 15, versículo 15. E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas as quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. E sorte entre os santificados pela fé em mim, pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Olha como Paulo tem uma inteligência plena do que ele está dando testemunho. Então ele diz tudo aquilo que Jesus ordenou a ele, o que ele deveria fazer, e ele fala ali para o rei Agripa, que ele não foi de forma alguma desobediente àquilo que Jesus havia lhe passado. Ele não está desobedecendo uma lei celestial e nem muito menos uma lei humana. E é isso que ele deixa bem claro aqui até o capítulo 19, dando o testemunho de tudo que aconteceu com ele. Vamos prosseguir aqui. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Vamos parar aqui no 23. Então você veja bem que tudo que Paulo estava falando estava escrito nos manuscritos sagrados dentro do templo. E ele fala muito bem sobre essas questões. Ele deixa bem claro sobre essas coisas. Ele não estava falando nada mais daquilo que todos já conheciam e sabiam. Ou seja, para condená-lo, deveriam condenar também aqueles que liam os manuscritos,
de Moisés. A própria lei mosaica estava agora, sendo ela colocada por Paulo, em xeque. Se eles estavam querendo julgá-lo, deveriam também julgar todos que pregavam e falavam sobre a lei de Moisés. E era isso que Paulo estava usando de sabedoria e citando para o rei Agripa. Estava deixando todo mundo ali de saia justa, porque ele não estava fazendo nada mais do que ele tinha sido ordenado por Jesus. Estava apenas falando aquilo que já estava escrito há muito tempo atrás. Olha como Paulo tem uma sabedoria tremenda e falando sobre isso. Ele só falava sobre arrependimento, mas mesmo assim, desde quando ele começou a falar isso, todas as pessoas, todas as cidades por onde ele passou, queriam julgá-lo, condená-lo para tirar a sua vida. Ele deixa bem claro sobre isso. Ele não estava fazendo nada a mais do que está escrito nas linhas das Escrituras. E desde quando ele começou a fazer isso, estão tentando matá-lo. Vamos prosseguir aqui. A partir do 24. E dizendo ele isso em sua defesa, disse Vesto em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei diante de quem falo, com ousadia, sabe essas coisas. Pois não creio que nada disso lhe és oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Pensei que crês. Como eu disse já anteriormente, Paulo começa a colocar ali, não somente o rei Agripa, como também Festo, numa saia justa. Porque eles conheciam a lei mosaica, eles conheciam as escrituras, podiam não aplicá-la, mas eles conheciam. Então ele diz que ele não estava fazendo nada a mais do que o que estava escrito. E ele pergunta e indaga para o rei Agripa: Você conhece a lei? Você sabe do que eu estou falando? Porque os profetas falam a mesma coisa que eu falo, mas eu falo de uma forma um pouco mais eloquente, para que as pessoas possam compreender e entender que serão julgadas, mas que elas possam, neste momento, se arrependerem dos seus erros. Vamos continuar. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Olha que situação. Agripa, percebendo que Paulo está querendo ali persuadi-lo, está querendo levá-lo a compreender e entender que Jesus é a salvação, ele percebe aquilo e fala para Paulo: Você está querendo me convencer, Paulo? Está querendo me evangelizar? Como se fosse na época de hoje, né? Está querendo me evangelizar, Paulo? Está querendo fazer com que eu comece a aceitar Jesus? Era isso que Agripa estava falando para Paulo naquele instante. E disse Paulo: Provera a Deus, que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais. E disse Paulo: Provera a Deus, que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, a tornassem tais quais eu sou, exceto essas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei, e o governador e Berenice, e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Então nós vemos que Paulo, devido à sua sabedoria, aos seus estudos, né, ele diz o quê? Que tudo o que ele está fazendo não é nada mais do que se está nas Escrituras. E que eles ali conheciam as Escrituras. E quando ele começa a falar sobre essas questões de lei, e eles sabendo, não somente Agripa, Festo, Berenice e alguns que ali se encontravam, vendo que o que eles estavam procurando fazer com Paulo não havia de forma alguma algo que justificasse dele estar preso, eles se levantam, todos eles, se retiram da sala e vão conversar separadamente, pois eles estão ali num tribunal.
eles vão separadamente conversar sobre o que vão tomar de decisões, o que vão fazer para que Paulo possa ser julgado, porque eles estão vendo que não tem um motivo para julgar Paulo. Eles não têm o que fazer para condená-lo. Estamos terminando aqui nosso segundo bloco. Nós vamos entrar no capítulo 27, no terceiro e último bloco. Aí nós vamos dar continuidade no programa de hoje. Fique com nossos cooperadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 3223-1887. Também atendimento pelo celular 98445-3353. Óticas Condor. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Nós estamos vendo aqui a situação onde se encontra Paulo, quando ele está preso ali, está detido na cidade de Cesareia. Ele está sendo julgado ali por um processo que estão fazendo novamente contra ele. Mas desta vez, ele está na frente de Festo, ele está de frente ao rei Agripa, está com Berenice e alguns acusadores. Mas a partir do momento que Paulo usa de toda a sabedoria, onde ele cita não somente as Escrituras, onde ele dá seu testemunho, onde ele fala da lei de César, que ele deveria ser julgado por esse motivo, todos ali começam a compreender e entender que não havia um motivo, nem acusação concreta, para levar Paulo a uma decisão até de julgamento final, para ser morto, crucificado ou uma outra forma. Então eles saem de cena, o rei Agripa sai de cena, Berenice, Festo e alguns sacerdotes, e vão tomar uma decisão ali para saber o que eles devem fazer naquela situação, pois nenhum deles querem de forma alguma ficar com uma mancha dentro do seu governo. Vamos, a partir do capítulo 27 agora, ver o que ocorreu com Paulo nesse momento. O título diz assim: Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Então nós vamos ver agora uma situação interessantíssima aqui neste momento. Como eu disse no começo da passagem do estudo de hoje, estavam de todas as formas tentando tirar a vida de Paulo, e não era somente ali na cidade de Cesareia, mas já vinham tentando contra ele há muito tempo. E como eles não conseguiam fazer de alguma forma que pudessem tirar a vida dele por uma acusação ou outra injustamente, estavam tentando arquitetar tirar a vida dele em uma determinada viagem, em um determinado caminho. Então eles vão se aproveitar agora da decisão que vai ser tomada de transferir Paulo para a Itália, e o navio ele vai afundar, ele vai sofrer uma pane, mas ele vai ficar numa situação que todos ainda conseguem se salvar, porque Deus ele opera maravilhas, e quando ele salva um dos seus, todos que estão ao lado acabam sendo também salvos. E nesta ilha acontecem alguns fatos interessantes, que mesmo Paulo estando preso, sendo detido, Paulo é picado por uma cobra, ele é chamado para que ele possa orar pelas pessoas e elas serem salvas. Nós vamos ler aqui e vocês vão compreender o que está acontecendo. Vamos dar continuidade. A partir do capítulo 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio
Adramitindo, partiram navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Partindo dali, fomos navegando abaixo a Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então nós vemos aqui que ele sai de uma embarcação, e esta embarcação chega a um determinado local, a pessoa que está ali encarregada de fazer a segurança de Paulo, ele vê que Paulo não é uma pessoa que você precise ter tantos cuidados. Ele vê que Paulo é um homem que não precisa ser tratado como qualquer escravo ou qualquer preso comum. E ele permite que Paulo vê algumas pessoas, alguns amigos ali onde eles estão. Mas nesse interim, eles descobrem que há uma outra embarcação que vai fazer esta viagem para a Itália, e como eles têm um outro processo para resolver, eles vão transferir os presos para esta embarcação. Eles vão mudar de navio. E é aí que entra a questão deste navio sofrer uma pane e ele afundar, mas as pessoas serem salvas. A partir do número 7. E como por muitos dias navegávamos vagarosamente, havendo chegando apenas defronte, descendo, não nos foi permitido o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo da Creta, junto de Salmona. E, custeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Então nós vemos aqui que Paulo até procurou falar sobre as questões não somente da natureza, da dificuldade daquele pequena embarcação, do pequeno navio, que está sobrecarregado, não somente com a carga, mas também com tantas pessoas, que o tempo não estava ajudando, mas ali os comandantes daquela embarcação, o centurião e os mestres do navio, não acreditaram em Paulo. Na cabeça deles, provavelmente, eles devem ter dito: quem é você para querer nos ensinar que somos marinheiros, que somos homens do mar? Você não está vendo que nós temos mais conhecimento que você? Vamos colocar o barco para navegar sim. O tempo está propício. Vamos ver o que aconteceu com essa teimosia, porque Paulo os alertou. E Paulo estava de jejum. Paulo estava ali sendo avisado pelo Espírito Santo. Mas não adiantou nada. Vamos dar continuidade. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer como se partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, e olha para a banda do vento, na África e no Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul blandamente, desapareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se a vela, foram de muito perto costeando Creta. Creta é uma ilha. Nós vamos ver o que aconteceu ali. Então olha como eles estavam sendo enganados. Eles embarcam com pouquíssimo vento, e esse vento estava ali levando na direção que eles gostariam. Mas de repente, esse vento ele muda de direção. Ele vem muito forte e esse vento faz com que eles fiquem numa situação difícil. O vento ele vem contra e não tem como eles se manterem da forma que eles querem. Vamos continuar aqui. E
soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando a Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixando ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram-lhe todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E o terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos no mar a armação do navio. E não parecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então nós vemos aqui que no mar a situação ela mudou totalmente, ela ficou totalmente adversa. E como o navio estava muito pesado, tinha muita carga, eles não tinham outra alternativa a não ser começar a se desfazer das cargas. Então deveriam ter muitas caixas ali, muitas encomendas, muitas especiarias, e eles começam a jogar isso no mar, para ver que se o navio ficasse um pouco mais leve, eles tivessem condições de manejá-lo. Mas mesmo assim, eles não tiveram controle. E conforme foi se passando os dias, eles não estavam mais nem sabendo a direção que eles tinham, pois naquela época você não usa uma bússola, mas você se direciona pelas estrelas. E eles não conseguiam nem ver mais um céu limpo. E só vinha chuva, só havia vento, só havia tempestade. E isso foi fazendo com que eles, a cada tempo, fossem se desesperando ainda mais, pois foram se passando dias naquela situação. Vamos continuar aqui. E havendo já muito que se não comiam, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Ora, na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Ora era verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então nós vemos aqui que devido à situação que estava, Paulo já vinha de jejum antecipado. E já estava alguns dias nessa situação e ele ainda de jejum. E ele vendo que todos ali estavam desanimados, estavam até, muitos deles já com medo até de perder sua vida, Paulo se levanta entre todos eles como se ele fosse o capitão do navio. E era uma coisa para ser feita com o capitão e não com Paulo. E Paulo ele toma uma decisão ali e fala com autoridade. Se vocês tivessem me ouvido antes de sair de Creta, se vocês tivessem prestado atenção no que eu disse, nada disso teria acontecido. Mas eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para vocês. Nós vamos perder o navio, mas nenhuma vida irá se perder. Todos nós seremos salvos. E aquelas pessoas, acredito eu, ficaram pasmos com aquilo que Paulo estava falando devido à situação que eles estavam passando. Pois eles eram homens que viviam no mar, sabiam que a situação era complicada, que todos ali poderiam morrer. Mas Paulo diz: o navio vai afundar, mas que você vai ser salvo. Olha que coisa estava acontecendo ali. Vamos continuar aqui. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, os varões têm de bom ânimo, porque creio em Deus,
que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar em uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante. Tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir em alguns rochedos, lançaram-se da popa 4 âncoras, desejando que viessem o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel no mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E quando o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: que já é hoje o 14º dia, e esperais e permaneceis em comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a nossa saúde, e porque nem cabelo cairá da cabeça de qualquer um de nós. Então nós vemos aqui, até o capítulo 34, que já havia se passado 14 dias. E nesses dias todos, nenhum deles estavam comendo, mas eles estavam ainda desesperados. E conforme a embarcação vai se aproximando, conforme essa embarcação vai chegando mais próximo, e eles percebem que o marinheiro, ele sente quando está chegando próximo de uma ilha, chegando próximo de um determinado lugar. E eles percebem, então eles começam a lançar um prumo, e esse prumo bate no chão, jogam no mar, ele vai até o fundo e eles têm a medida. E eles sabem que quanto mais está se avançando o navio e eles vão lançando e menos corda eles vão utilizando, mais próximo da terra firme eles estão chegando. E Paulo vai dizendo para eles: olha, não é bom que fique ninguém no navio, senão não tem como salvar essas pessoas, tem que descer todo mundo. E já que nós estamos chegando próximo de um determinado lugar, vamos aproveitar e comer alguma coisa, para que tenhamos força de chegar até o determinado lugar que precisamos. E eles ouvem Paulo desta vez. Vamos continuar aqui. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partiu e começaram a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram também a comer, e eram todo o navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já o dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha uma praia, e consultaram-se sobre o que se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar. Largaram também as amarras do leme e alcançaram a vela maior ao vento, dirigindo-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam o navio e ficaram à proa. Ficou imóvel, mas a popa abriu-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra e se salvaram. Vamos finalizar o capítulo 27 aqui, para que você possa compreender. O que houve ali? A partir do momento que eles estavam alimentados, eles tinham forças para chegar a nada, os soldados se preocuparam. Se preocuparam muito com essa questão. E eles quiseram matar os escravos. Então, os soldados queriam, de alguma forma, com receio de que os presos fugissem a nada, querer matá-los. Aí o que aconteceu? O centurião que estava ali, não querendo que Paulo morresse, porque ele estaria incluso entre todos os presos, ele deu outra ideia, que todos fossem a nado até a cidade. Mas que primeiro fossem os soldados, eles fossem nadando, e aqueles que não soubessem nadar, se colocassem ali, de alguma forma,
com um pedaço de madeira, que no caso serviria como uma boia. Nós vemos que todos chegaram salvos. E esse foi o estudo do capítulo de Atos dos Apóstolos até o 27. E eu quero convidar você para estar neste momento seguindo nossa rede social, está aparecendo aí, está aparecendo o endereço da igreja. Nos auxilie também com algum valor, está aparecendo o Pix, nos auxilie, nos ajude. E eu quero orar por você neste momento. Feche seus olhos, se você puder, dobre seu joelho, pois eu não sei onde você está agora. Senhor, pedimos ao Pai que neste momento, aonde chegar este vídeo, onde chegar este áudio, onde chegar este estudo, só possa alcançar vidas. Pois assim como ouviram a Paulo, aqueles que estavam, Senhor, totalmente desenganados e foram salvos neste navio, que só possa também, ó Pai, salvar aqueles que creem na palavra e acreditam, ó Pai, aquilo que o seu servo está agora neste momento orando, possam ser curados e libertos. Pois o Senhor é Deus de promessas e não falha. Eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Amém. Obrigado a todos vocês. Até o próximo programa.